As perdas do envelhecimento. Exatamente, nessa aula eu vou mostrar para você, ponto a ponto, né, órgão por órgão, o que acontece com o envelhecimento humano, de uma forma bem didática, bem clara para vocês. Tenho certeza que essa aula vai impactar, né? Tem algumas abordagens da parte da sexualidade, da parte muscular, da parte pulmonar, da parte respiratória, da parte do olfato, da parte da alteração, né, das papilas gustativas. Tem muita coisa interessante. Tenho certeza que essa aula vai gerar valor para você. Lembra de já acionar o sininho de notificações. Você já se inscreve também no canal, deixe seu joinha e deixe sua pergunta dessa aula para você agora, ok? Aproveita e a gente se vê logo logo. Então o que a gente vai trabalhar agora? Nós vamos conhecer um pouco, ponto a ponto, do que acontece com o envelhecimento humano em vários órgãos específicos. Tá ok? Essa imagem com certeza vai estar sendo utilizada na prova de vocês. Então nós vamos aprofundar isso para a gente sair daqui bem. Então vamos lá, marcas do tempo. Então o que nós temos aqui? Audição. O que acontece com a audição? Ela vai declinando a partir de 50 anos. Você tem uma redução do nervo auditivo e olha só a importância, diminuindo a capacidade cerebral de o som vem, eu não consigo assimilar aquela informação. E aí tem um detalhe fundamental, quando eu tenho redução da audição, eu aumento o risco de quê? De queda. O que é equilíbrio? Sistema auditivo, visual, né? Vestibular, auditivo e muscular. Então veja a importância de você medir, saber se tem problema, dependendo da situação, utilizar um aparelho. Muito comum. Muito bem. Capacidade cardiorrespiratória. De 20 a 70 anos vai ter uma queda de 40%. Então, você percebe que muitas vezes os idosos têm aquela postura, né, cifótica, caída. Isso já diminui a capacidade pulmonar. E outra coisa, o que acontece muito com o idoso quando ele adoece? E vai ter o quê? Uma pneumonia, bronquite. Então a gente tem que trabalhar esse pulmão numa dimensão maior, a gente subestima o uso dele. Até que as pessoas estão muito ansiosas e tensas. Como é que o pulmão trabalha? Tic-tac, tic-tac. Curtinho. Então precisa trabalhar. Por isso que quando você conhece crianças que têm asma, bronquite, qual é a atividade recomendada? Natação. Por quê? O que você faz na beira da piscina lá, Ju, com as crianças? Bolinha, trabalhando o pulmão, fortalecendo o pulmão. Tanto que muitas crianças param de ter asma por causa da natação, porque o pulmão estava subtrabalhado. Uma inflamação, né, dos alvéolos ali, né? Então a gente precisa trabalhar a capacidade respiratória. Eu gosto muito de fazer uma respiração profunda, né, para ajudar a melhorar essa capacidade. E essa estratégia é simples. Vamos fazer? 30 vezes agora, inspirando profundo pelo abdômen. Abre bem o peitoral e solta, ok? Tá. 30 vezes, vamos embora, bem profundo, bem grande. Postura boa, dogs, abre bem esse peitoral, inspira bem grande, postura. Vocês vão perceber que muitos de vocês não sabem respirar. Isso, abre esse pulmão, bora, trabalha firme. 30 vezes, bem profundo e segura o máximo que você conseguir. Você vai sentir como esse pulmão trabalha bem. Isso, mais fundo, mais fundo. Quando chegar na 30ª, segura. Segura agora o máximo que você conseguir com esse pulmão bem cheio. Alguns vão sentir um pouco de tontura, tá? É normal. Então, nesse momento, a gente está aumentando a quantidade de CO2 e meu corpo tem que se adaptar com isso. Essa técnica é tão interessante que eu estou só 1 ano e 7 meses sem adoecer, tomando sem nenhum remédio. E eu tinha bronquite, asma, não tenho mais. Dá um branco, viu? Tá, dá um banzo. Então, por quê? Trabalhando muito o pulmão. Então, de fortalecer. Todo dia eu faço essas 3 séries. Você se encaixa, assim, você sai do... Você sai. Eu fico... Meu recorde é 4 minutos e 7.
Geralmente eu fico 2,40, 2,30, 3,20. Trintinha só, prende só a última. Quem ficou aí abaixo de 20 segundos significa que está com problema. Tá? Abaixo de 20 o quê? Segundos está com problema. Tem que aumentar esse tempo aí de permanência. Ah, tá. A minha foi uns 20. Entendeu? Então tem que aumentar isso aí. Técnica simples, muito boa, trabalhando na parte pulmonar. Aí ficou um tempo legal. Já dá uma... Inclusive você começa até a dar uma suada, perceberam? Porque nesse momento você cria uma apneia, você ativa a amígdala lá no seu cérebro, isso gera um desconforto, ele ativa a neuroadrenal, libera cortisol e você começa a ter uma transpiração. Então dá uma sensação que você começa a suar sentado. É demais, né? Muito bom. Estatura. Devido à massa óssea, a gente já falou de osteoporose também, para alguns, numa aula que eu falo de reumatologia, você tem uma redução das vértebras, ok? Essa redução de massa óssea vai se dar de 0,4% a 0,8% ao ano. Chegando na menopausa da mulher, pode ser de 2 a 4%. Então, essa espessura das vértebras vai diminuir e também o espaço intervertebral diminui. E o que acontece? Diminui a estatura. Tanto que de manhã para de noite você pode ter até 2 centímetros de diferença. Só pela hidratação dos discos intervertebrais. Eu faço isso com meus filhos. Vocês vão ver um dia, eu vou botar esses dias. Média de noite e de manhã dá diferença. É bem interessante isso. Então o que a gente tem que entender? Ciente que a coluna, ela é onde tem a região mais fácil de ter fratura. Aonde que é a região mais fácil de ter fratura? Coluna. A gente tem que fazer um trabalho principalmente de psoas ilíaco. Origem, inserção. Psoas ilíaco trabalha muito. Então a região de L2, L4. Fazer um trabalho compensatório, porque além de trabalhar psoas ilíaco, eu trabalho a musculatura. Psoas ilíaco é fundamental para a marcha. Quem tem psoas ilíaco fraco não consegue levantar de frente. Porque tem o paradoxo do psoas, onde ele é flexor do tronco, ele passa a ser flexor do quadril ao mesmo tempo. Então é importante ter o psoas forte. Então fazer trabalho de flexão de quadril com seus alunos é importantíssimo. Botar uma caneleira. Se a pessoa tiver retroversão pélvica. E aí o que você faz? Alonga o flexor e fortalece mesmo assim. Claro, dependendo se a pessoa tem insuficiência. Que é muito comum ter essa musculatura encurtada. Muito encurtada. Aí você vai trabalhar o quê? Se eu estou fazendo flexão para fortalecer, eu vou fazer o quê para alongar? Extensão para alongar. Lembrando que se eu estou fazendo extensão de quadril para alongar pessoas e se meu glúteo contrai, o que acontece? Eu anulo o movimento. Eu preciso estar com o glúteo relaxado. Por isso que muitas vezes quando você faz flexor com o glúteo junto, ele contrai. Então você tem que relaxar o glúteo, tocar no glúteo e aí você vai alongar o movimento. Isso é aquela posição de corredor embaixo é muito boa, tá? Para alongar essa musculatura. Quem tem flexor do quadril encurtado também pode ter o abdômen também, né? Pode ter o abdômen, porque isso já muda toda essa retroversão de pelve, e você tem que trabalhar muito esse movimento de antro e retroversão de pelve para liberar essa musculatura. E o abdômen também pode estar fraco ou em excesso forte. Porque eu, por exemplo, tinha um abdômen extremamente forte e pessoas fracas. Na verdade, forte, mas encurtado. Isso me gerava dor lombar. Então a gente faz muito e às vezes não alonga o suficiente. Com lutadores, corredores acontece muito isso, jogador de futebol, muito também. Sabe qual que é bom o exercício? Você ficar de joelho na bola, aquela bola. Sim, bola suíça. Bola suíça, dá você ficar ali. Você pode colocar uma perna em cima e alongar. Não coloca as duas e abre o crucifixo, com os 2 joelhos apoiados. Sim, não para pessoas. Pessoas você tem que fazer um movimento de extensão. Estou dizendo para os adutores, para soltar a musculatura do assoalho pélvico. Então, trabalhar e avaliar. Qual o exame importante para saber como é que está a massa óssea? Densitometria óssea, ok? Vamos lá, seguindo em frente. Sistema nervoso. Então, existe uma diminuição do número de neurônios com envelhecimento? Sim, existe. Principalmente pelo desuso, pela falta. Por isso que aposentar é um problema. Então, como existe a redução da quantidade de neurônios, isso também diminui também o quê? O reflexo. Porque eu preciso desse estímulo neuromuscular para ser ativado, para essa sinapse poder ser estimulada. Então vamos lá, o que é importante entender aqui? Tempo de reação vai estar alterado? Vai. Aí eu tomo um Rivotril, acelera esse processo. Olha isso. Então o que a gente precisa ter em mente aqui? O que é bom para aumentar neurônio? Exercício.
leitura, segunda língua. Isso aqui é um detalhe importante. Os idosos que sabem 2, 3 idiomas reduzem significativamente o risco de Alzheimer. Por quê? Criando uma nova sinapse, uma nova estrutura, uma nova neurogênese. Ou seja, novos neurônios sendo estruturados. Eu, por exemplo, tenho vontade agora de aprender violão, no tempo da minha vida, porque o cérebro trabalha de uma forma diferente. Sim. Entendeu? Então diz até quando você aprende um instrumento, você fica mais inteligente. Eu estou caçando isso. Com a mão, sensacional. Eu estou precisando trabalhar essa parte do cérebro aí. Então, para vocês terem uma ideia. Então, o que a gente precisa? Ter consciência de como ele está e estimular. Aí, qual é a melhor dieta para aumentar neurônio? Mediterrânea. Por quê? Nozes, azeite, gorduras saudáveis. Olha como era importante, né? Também. E tem evidência? Tem. Inclusive eu tenho um trabalho que fala sobre isso. Questão 10 mil passos aumenta neurônio. Também tem trabalhos que reduz problema cognitivo. Aquela sardinha lá daquela região, Aquela sardinha maravilhosa. Aquilo ali é bom demais, né? Muito bom. Visão. Isso aqui é muito importante também. Você tem uma alteração da sua córnea, o que diminui também muitas vezes a lubrificação. E o que você percebe claramente, por isso que o idoso muitas vezes ele inclina. Porque ele não enxerga bem. Aqui o que ele faz, ele quer se aproximar. Então, muitas vezes, por essa musculatura estar fraca, ele também já tem essa tendência a inclinar, ele começa a usar também uma bengala. E aí veja a importância da acuidade visual por causa de quê? Redução de queda. Importante ter isso bem claro. E aí a gente também tem que saber se esses idosos estão com a atualização do grau. Está adequado, por isso que é bom dar uma testada ali para saber tudo isso. Tá? Vamos lá, essa parte é muito interessante, muito curiosa. Quem aqui já jantou no final de semana, foi lá na casa da vovó comer por lá, esses dias? Quem foi lá? Quando come na casa da vovó, daquela pessoa mais velha, a comida é mais salgada, a comida é mais doce. Mais gostosa. Ela é mais gostosa quando você come nas pessoas. Por quê? Porque elas têm redução de papila gustativa. Ou seja, o paladar é alterado. Ela precisa de mais sal para sentir o sabor. Precisa de mais açúcar para sentir o sabor. Então, a vovó vai lá e esses dias tive um relato de uma senhora que falou assim, poxa, quando eu vou comer na casa da minha filha, a comida lá é ruim. E quando ela vai comer na casa da mãe, fala que a comida da mãe é melhor. Por quê? Tem mais sal, as coisas são mais temperadas. Por isso a importância das ervas. E aí o idoso tem mais diabetes, hipertensão. O suco da vovó é sempre mais doce, né? Então tem muito isso. E a gente tem que entender que é natural esse processo, por isso mudar o paladar, como você tempera a comida é fundamental também. Aí vale a pena uma pimentinha, vale a pena um açafrão, outras estratégias para você realmente temperar essa comida. Não, salsinha é bom demais, né? Vamos lá, coração. Falando nisso, eu só queria dar um toque. Se você puder aproveitar as propriedades da canela em pó na hora que você come banana todo dia, você trazendo... O canela é bom demais. É um anti-inflamatório natural. E o tique-tique foi o melhor. Tique-tique no fubá. Então vamos lá. Coração, o que é importante a gente entender? O ventrículo esquerdo, né? Vai ter em torno de 400 ml. Um atleta pode chegar a ter 1 litro. Praticamente duplicar, triplicar o tamanho. Então quando bombeia assim, pá. Quando a pessoa é hipertensa, o que acontece? Existe uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então ele começa a trabalhar porque tem muita resistência, ou seja, os vasos estão com obstrução e ele vive tenso, estressado. Quando o cara está tenso, cria o quê? Resistência. Então o que o coração tem que fazer? Força para bombear, força para bombear, força para bombear. E aí o que ele faz? Ele vai ficando realmente uma parede, mais isso. O coração do hipertenso ele é grosso e ele começa a se tornar insuficiente realmente. E o que pode acontecer, dependendo do caso, ele vai se tornar hipertenso, tomar medicação, regular isso. E aí o que a gente tem? Muitas vezes esse coração não vai trabalhar de uma forma adequada. Então pode ter arritmias, alterações. E aí comenta-se... Ele perde algumas das funcionalidades desejáveis. Sim, ele sim. fica muito forte, mas ele não... E aí ele é forte de uma forma excêntrica, ele não tem um fortalecimento adequado para aquela condição, ou seja, fortalecimento patológico, tá? Muito bem, então o que a gente tem aqui de interessante que eles abordam aqui?
temos o marca-passo natural e o nosso coração, nossas batidas. Ótimo, lembrei. Então, o que é interessante aqui? Com o passar do tempo, você vai reduzindo sua frequência cardíaca. O coração vai ficando mais fraco, realmente. E em alguns casos, né, por exemplo, um idoso, a frequência cardíaca máxima dele, você vai diminuindo ano a ano. E aí a gente tem que entender que você tem muitas pessoas que têm insuficiência cardíaca. Cada dia mais comum. É um coração que não tem capacidade. Não está respondendo. Não responde. Ele precisa... e exercício é muito importante para isso. Né? Porque o importante não é o coração ficar batendo 60 o tempo inteiro. Ele vai a 60, ele vai a 150, ele tem que saber ir e voltar. Né? Ou seja, atividade simpática, parasimpática, o vagal ativo, então, ou seja, a capacidade. O problema é que as pessoas estão muito acima hoje. Estresse o tempo inteiro já é quase uma coisa normal. E ele não tem uma capacidade de reserva, a frequência cardíaca de reserva. Porque o que é importante do atleta? A frequência dele basal é bem baixa e a frequência cardíaca máxima dele está aqui em cima. Então eu tenho uma capacidade de reserva. Ó. Já o cara que é sedentário tem uma capacidade de reserva muito baixa. Isso causa risco cardiovascular. Então medir isso no idoso é muito importante para a gente evoluir. Vamos lá. Rins. O rim, gente, ele também, como músculo, com uma capacidade cardiovascular, ele diminui a capacidade dele com os anos. 1% por ano, igualzinho. Então é muito comum o idoso ter inflamação renal, nefropatia e também ter que fazer uma hemodiálise. Perde a capacidade de filtração. Perde. Quais são um dos motivos principais para idoso ter problema renal? Então o rim não filtrar e já... Então, mas um dos motivos. Remédio, porque muitos medicamentos sobrecarregam o rim. Por exemplo, hipertensão. Vai sobrecarregar muito o rim. Muito. Diabetes, também muito rim. Nefropatia. Então, as duas doenças aí que têm maior incidência no brasileiro, né, muito alta, então por isso que está tendo tanta... Já viu tanta foto por aí? Faça hemodiálise, leva em casa. Por quê? Muita gente fazendo hemodiálise, perdendo o rim. Justamente porque não controla, sobrecarregando o sistema. Então o que a gente tem que entender? Ele diminui essa capacidade de filtrar. E o que o idoso não faz bem porque altera a papila dele? Não faz muito. Tomar água. Tomar água. Idoso. Quem aqui não gosta de tomar água? Tem alguém? Pergunta para os idosos de vocês se ele gosta de tomar água. E aí vocês vão perceber se ele tem energia ou não. Então o que a gente tem que entender? Como é que é a urina dele? Vocês perguntaram como é que é a urina dele? Se é clara, média, escura, porque a sobrecarga dessa urina, até pelas medicações, aquele senhor mesmo, que você tem 7 medicamentos. 7 ou 9? 9. Ele tem que tomar mais água que aquela senhora que não tem nenhum medicamento com 85. Ela tem 85, nenhum remédio. Ele toma 9, com 75. O rim dele está muito mais sobrecarregado. Então ele tem que tomar mais água. Só que o que acontece principalmente com as mulheres, que foi a matéria que foi questionada, muitas mulheres sofrem de quê? Principalmente quando tem muitos filhos. Incontinência urinária. Então ela toma muitos remédios. Aconteceu com algum caso de vocês aí, das doses de vocês? No caso da noite aconteceu com 2 alunas. Tomavam muito remédio e não tomavam muita água. Tinha incontinência urinária. Inclusive quando ela mostrou a foto da senhora, a senhora estava de calça ou estava de saia? Calça ou saia? Por que ela estava de saia? Porque já está ali. Porque se ela está de calça, mostra rapidamente quando ela espirra. Porque ela espirra e libera a urina. Então ela fica de saia porque protege ela. Dependendo, ela pode estar até usando uma fralda. Interessante que ela tem 69 anos, a filha tem 47 e ela usa absorvente quase todos os dias. Porque já tem incontinência urinária. E por que é importante destacar essa questão? A gente vai falar isso aqui mais em reprodutor. Voltando aqui para o rim, que a água ela vai ajudar ele a ter mais energia e também a diluir esses medicamentos. Então é importante você perguntar quantos litros de água a pessoa toma. Ou copinhos. Sabe aquele copinho de requeijão? Quanto você toma no dia? E é importante você chegar agora meio-dia e mandar mensagem. E agora? Quantos copos de água você tomou? Porque a pessoa acha que tomou. Por exemplo, hoje eu só tomei uma garrafa dessa agora e tomei
500 ml quando eu acordei. Então já foi 1,2 litros. Só que eu perdi muito que eu já corri. Então já tinha que ter tomado. Inclusive era para estar com muito mais sede. Por isso que eu trouxe 2 garrafas para não precisar ir lá. Então geralmente já era para estar na metade dessa. Então você controlar a hidratação, ok? Muito bem. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá claro isso? Muito bem. Peso e altura, a gente vai ter um slide só sobre isso. Existe um momento que principalmente as mulheres engordam no período da pós-menopausa. E aí depois de 70 anos vocês vão perceber que a tendência do peso vai começar a baixar. É natural, o processo de sarcopenia, metabolismo começa a cair também, né? E a estatura também vai reduzindo com o passar do tempo. Eu já tive 1,86, hoje eu tenho acho que 1,82, 83, né? Meu pai tinha 1,85, hoje eu tenho 79. Encolheu. Né? Não, na verdade ele tem 79 com a perna e tem 83, 2 com outra perna. Porque ele fez artrose de quadril e uma prótese em relação à outra, acho que tem 2, 3 centímetros. Que era para ele fazer de uma e fazer da outra. Só que ele não tem dinheiro para fazer outra, ele ficou só com uma. Ele fica assim. Eu falei, pô, pra que esse cara botou 3 centímetros? Meu Deus do céu, vai ser outra conversa. Vasos. A questão da aterosclerose é comum e aí ela reduz a flexibilidade dos vasos, diminuindo também a luz da artéria, ou seja, se eu tenho uma condição de estresse, vou ter uma vasoconstrição ou dilatação? Estresse. Constrição. Então meu coração não vai conseguir, né, bombear e principalmente não vai ser irrigado. E aí eu vou ter uma isquemia. Então, na situação de estresse, eu estou constantemente em vasoconstrição. Então, meu coração trabalha com mais... É como se essa porta fechasse. Ele tem que fazer força para isso. Mas é o dia inteiro assim. E aí eu tenho que trabalhar. O que nós já sabemos bem, né? Que o exercício, ele aumenta essa elasticidade. Ele aumenta essa flexibilidade. Ele diminui essa E ajuda a diminuir, inclusive, a aterosclerose, aumentando a luz da artéria. Porque lembrando, tá, gente? Olha isso que eu vou falar para vocês. Tem idosos com obstrução de carótida, dependendo da região específica, com 80% a 90% de obstrução e o cara tá vivo. Diferente de você, jovem, sem ser o Silvestre aqui, se você tiver uma obstrução agora, já era. Por que já era? Porque simplesmente... Quando você tem um caso de um idoso aqui, ó, né? O caso do idoso, eu vou nutrir uma área específica. Ele não tem só esse caminho, ele vai obstruindo com o passar do tempo, certo? E o que ele cria? outros caminhos. Uma vascularização periférica. Ele adapta esse mecanismo. Então é como se fosse um rio que tivesse só um caminho de vocês. Só um caminho. Pá, pá, muita água. Pá, pá. Então, assim, se fechar aquele, já era. A pessoa vai envelhecendo, o que vai acontecendo? Ele já percebe que aquele caminho já não dá, e o que ele faz? Ele vai criando ramificações. Por isso que a pessoa pode ter 80%, 90% e está vivendo. Por isso que é muito comum na sua idade, na idade, né, jovem, 35, 40 anos, mais jovem, cara, fechou ali e infarto. É muito mais fácil morrer jovem. Então, por isso a importância de fazer uma atividade física e treinar. Sangue. Isso é bem interessante. Existe uma redução, né, do sangue também, do volume sanguíneo com o passar do tempo. E é interessante perceber que essa quantidade também diminui a quantidade de células ligadas à parte imunológica. Então, menor a quantidade de sangue, eu também reduzo a minha capacidade imunológica. E o que acontece? O idoso toma água? Não. E o que ocorre com ele? Diminui a quantidade de sangue. Então fica um sangue mais viscoso, dificultando esse processo. Por exemplo, quando você faz uma atividade que eu transpiro muito, por exemplo. Quem transpira muito aí? Levanta o braço aí. Então, quando você treina, você transpira muito. Você acaba o treino e seu sangue fica super viscoso. Se você fizer um exame de sangue antes e depois, os resultados vão dar totalmente diferentes. Porque desidrata o sangue. Desidrata. Entendeu? Por isso a preocupação, por exemplo, em você fazer uma atividade onde você desidrata muito e você ter uma trombose, por exemplo. Então você se hidratar bem é fundamental. Por exemplo, por isso que modalidades que exigem com calor, né, dependendo da temperatura, você se manter hidratado. E o idoso toma pouca água. Então, se você tem o sangue, né, menos sangue, a sua imunidade vai ser alterada. Praticamente, a gente sabe que o sangue ali é fundamental, né? Essa parte da imunidade está tudo ligado, né? O sangue tem tudo
de bom. Vamos lá, a parte muscular vai ter também redução de 20 até 70 anos de idade, em torno de 25%, ok? E aí a gente tem a chamada... Quando reduz a massa muscular? Sarcopenia, muito bom. Então o que a gente tem claramente? Quer ver um teste aí? Você pede para os idosos, vocês, saltar. Pula, dá um pulo aí para mim. Vai para tua avó pular. De dois pés? Pula. Pô, tu quer pedir para a senhora pular com o pé? Então você pede para a senhora pular. Você vai perceber algo interessante. Quando ela vai pular, ela vai pensar em pular. Pular, meu filho. Não vai sair. Quem pula? Fibra tipo 1 ou tipo 2? 2. Tipo 2. E o que acontece com o idoso? Desinervação de fibra tipo 2. Então, um ótimo teste, se ela consegue saltar. Essa relação direta. Então, é fundamental entender que a massa muscular vai diminuir principalmente pela redução do volume de hidratação. O músculo está menos hidratado, isso é fundamental entender também. Vamos lá. Avançando bem, esse assunto aqui é bom, hein? Manda. Massa muscular, sarcopenia, quando é reversível de massa óssea, é o quê? Osteopenia. Tem a osteopenia, que é antes da osteoporose, e tem a osteoporose, tá? Ótimo, vamos para frente, já está rendendo bem. Sistema reprodutor, deixei por último, porque esse aqui é interessante. Quem aqui sofre de ejaculação precoce? Ué, ninguém levantou o braço? Eu tenho uns dois que quase fizeram assim na sala. Calma, tá tudo bem. É importante comentar sobre isso, porque uma parte aqui... a gente está recebendo, em alguns casos, de alunos com problemas de ejaculação precoce. Né? E é interessante perceber que muitas vezes pode também desencadear problemas de ereção também. Né? E o que é interessante sobre isso? Hoje, com o estresse aumentando, ansiedade, cobrança excessiva, em todos os momentos, inclusive naquele momento, cada vez os jovens estão com esse problema. E aí existem trabalhos mostrando a importância de você treinar essa musculatura. Isso é bem interessante. E o porquê é legal falar sobre isso? Literalmente eu estou com o dedo certo. Dá a caneta aqui. Vamos lá. Quando a gente pensa no pênis do jovem, a ereção dele é assim. Tá? Com o passar do tempo, o ângulo da ereção vai diminuindo. Vai diminuindo. Ele vai diminuindo principalmente pela capacidade vascular daquela região específica. Por isso, tão importante se manter ativo, tá ok? Porque isso vai ajudar. E também na questão da produção da testosterona, tem vários fatores com atividade física. E o outro fator importante entender com o envelhecimento é que o mais jovem, ele consegue ter uma ereção mais prolongada e consegue se recuperar mais rápido entre uma ejaculação e outra. Já, né, com o idoso, não. Tá ok? Agora, o que acontece muito é que, principalmente para a questão emocional, né, com jovens, a cobrança e tal, existe a questão de ejacular muito rápido. E aí a pessoa mais velha já tem mais um controle sobre isso, teria essa situação. E por que é interessante destacar isso? Quando você avalia um idoso ou uma idosa e eles têm relação sexual, tá? Isso é um sinal bom ou ruim? Excelente. Idoso que está tendo relação sexual toda semana? Nem você, né, jovem? Então, muitas vezes você perceber tudo isso é fundamental, porque a relação sexualidade e saúde está totalmente ligada. E aí vem um detalhe importante. Com a descoberta dos remédios, né, Viagras e outros, né, isso surge uma observação importante. Os idosos resgatam a atividade sexual e aí, nos últimos 10 anos, o que aumentou muito com idosos? Morte pro coração, coronariano. Não só por isso, mas principalmente AIDS. Os idosos começaram a ter mais AIDS. Tanto que são os dois grupos que mais têm AIDS. São o grupo de atividade homossexual e bissexual e os jovens, inclusive, e os idosos. Olha a preocupação.
Você também tem uma redução de esperma no homem. A mulher já entra na menopausa, ela não pode produzir, tá? Não pode, né, reproduzir. E o desejo sexual também diminui, tá ok? Então, estar atento a essas perguntas é importante. Eu tenho um caso interessante de uma senhora, e aí já associa com aquela questão do assoalho pélvico. Ela fazia um treinamento comigo e ela relatava um pouco de incontinência urinária. Aí eu fui lá pro leg press e coloquei no leg press, tá? Então, galera, vamos lá. Pega a mão aqui agora, todo mundo, abre as pernas um pouquinho, todo mundo. Bota a mão entre os joelhos, todo mundo. Vamos lá, bota a mão entre os joelhos e vamos agora pressionar essa mão entre os joelhos agora. Pressiona forte, ok? Pressiona forte, forte. Então nós temos duas ações importantes. Uma, além de pressionar, nós temos que contrair o períneo. Então contrai lá. Glúteo, ó, os homens e a mulherada contraem o períneo. Contrai mesmo, vai, forte. Contrai e fecha a perna agora. 3 segundos. Forte, forte, forte. Tira o glúteo um pouquinho quase da cadeira. Forte, 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 forte. Relaxa. Calma, acabou não. Mais uma agora. Só que agora eu quero com intensidade máxima. 3, 2, 1, vai. Contrai, 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 contrai. Mais forte, mais forte. Eu quero a mulherada contraindo bem, hein? Vai, 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 vai. Deu. Esse trabalho, agora imagina você fazendo esse trabalho, afasta um pouquinho da cadeira, faz ele como se fosse empurrar um leg press. Bota a mão. Bota a mão, faz a extensora e flexora bilateral. Bora, vai, pressiona, estende e flexiona o joelho agora. 3, 2, 1, vai. Como se fosse um leg press. Aqui, ó. Quadril, vai. Vai, estende, vai, pressiona. Pressiona, forte, 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 forte. Percebe essa musculatura trabalhando? Então, o que a gente tem que entender? A gente não pode ter vergonha de perguntar para as alunas isso. A gente tem que perguntar para as alunas se elas têm problemas de incontinência urinária. Ou se ela espirra ou tosse e perde urina. É mais comum do que você pensa. E aí, colocando essa mão, o que acontece? Exatamente. Aí você vai botar uma bolinha. Sabe aquelas bolinhas de pilates? Pode colocar uma toalha e ela vai fazer a adutora com o fortalecimento de períneo. E aí você pode fazer o leg press. Eu tenho um caso interessante de uma senhora que ela fez esse trabalho comigo e ela começou a fazer esse trabalho, vamos fazer o leg press, ela não ficava animada. Eu falei, faz, a senhora vai gostar e tal. E melhora muito a contração vaginal. E ela começou a ficar animada com o negócio. E foi ficando animada e tal. Falou, seu marido vai gostar, você vai ver e tal, brincando com aquilo tudo. E aí até que chega um dia eu tô lá no leg press, né, com ela e tal, tem uma coisa pra te contar. Eu falei, ué, conta, ué. O meu marido falou pra te agradecer. Eu falei, uai! Eu fiquei todo sem graça. Falei, por que? Aí eu, né, logo saquei, né, Jula? Falei, funcionou. Teu negócio tá bom. Não, tá. O negócio tá ótimo, né? Aí foi e tal. Até que depois de um tempo eu encontrei o marido, foi engraçado isso, né? Então, o que aconteceu? A gente tinha um objetivo terapêutico, entendeu? E acabou tendo um efeito social, sexual, né? Sociossexual. E aí vem o trabalho do pompoarismo. Quem conhece aí a Kátia Damasceno aí da mulherada aí? Conhece a Kátia Damasceno? Não conhece? Nem... Eu vendia produto erótico, tinha que saber. É o quê? Isso. Então a Kátia Damasceno, ela é uma fisioterapeuta e ela ganha milhões na internet com cursos de pompoarismo. Então ela traz essa situação para a saúde e aí traz o treinamento para a parte da sexualidade. Minha esposa até comprou o curso dela, né? Deixa eu botar até a canetinha aqui, tá tudo certo? Não tá feliz, não. Então tamo aí, né? Então isso é muito bom. Mas o que é importante entender? Que você tem um aparelho que você pode colocar, as fisioterapeutas dessa parte específica, né, da urologia ginecológica, coloca uma bolinha dentro da vagina da mulher e aí ela tem que contrair esse aparelho. E é como se fosse um hand grip para a vagina. Pressiona e faz a pressão. E aí o aparelho, aí aparece assim, ó, a mulher vai apertando e aí sabe a força da contração vaginal. Isso é muito interessante para mulheres que vão ter parto normal. Porque durante a gestação,
a mulher tem que treinar a vagina para ter parto normal. Entendeu? Vamos lá, vamos para essa última parte aqui da aula. Olha só, vocês se julgam capazes de perguntar para o aluno sobre a parte sexual dele, sobre a incontinência urinária, sobre essas questões? Vocês acreditam que vocês têm essa capacidade? Igual eu falo assim, eu tenho coragem de perguntar. Vocês acham que hoje nós preparamos os alunos de educação física para esse tipo de abordagem? Sim ou não? Não prepara, mas... Na segunda-feira, a minha mãe vai fazer uma cirurgia, né, de câncer. Eu vou acompanhar a cirurgia toda. E ela vai fazer uma cirurgia no abdômen. E eu vou estar lá o tempo inteiro, a segunda vez que eu estou nessa cirurgia com ela. Quando ela vai entrar na cirurgia, como quem fez cirurgia sabe, você fica pelado lá. E ela vai fazer uma anestesia geral e vai ficar nua. Eles vão isolar a área. Não veio o mundo. Exato. Então o que a gente tem que perceber? A gente tem que amadurecer mais a nossa área. A gente está muito preso a corpo. E quando fala desse tema, tem mulheres aqui de vocês ficarem envergonhadas. Se você tem um ginecologista e todo ano bota a mão lá dentro do seu colo e você deixa. E você não tem coragem nem de ouvir o que eu estou falando. Então a gente tem que amadurecer. A gente tem que evoluir. E sabe por quê? Depois vocês entram a incidência de mulheres e de homens que estão tendo esses problemas. A gente está com esses 3 casos agora, que um deles está fazendo o que a gente sugeriu e ele já melhorou muito. E, por exemplo, uma estratégia para melhorar essa questão de ejaculação precoce é quando o homem vai no banheiro, ele vai urinar, literalmente quando ele urina, ele para a urina. Então você está lá urinando, segura. Você está urinando, você segura. E aí você faz 2, 3 vezes isso durante... Tipo um bombeamento. Isso.